Gratidão a todos pela companhia. Chegamos ao capítulo 7 do livro Ser Consciente, psicografia de Divaldo Franco do ano de 1993, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Sejam bem-vindos ao Teia de Crenças. Meu nome é Maria Ângela Santos. O título: Fatores de desintegração da personalidade. Autocompaixão, queixa, comportamentos exóticos. Começando pelo subtítulo Autocompaixão. Psicologicamente, o homem que cultiva a autopiedade desenvolve tormentos desnecessários que o deprimem na razão direta em que a eles se entrega. Reflexões sobre dificuldades pessoais constituem fenômeno auxiliar para ações dignificadoras, facultando a identificação dos recursos disponíveis, bem como a avaliação das atitudes que redundaram em insucesso ou desequilíbrio, a fim de as evitar no futuro ou corrigi-las o quanto antes. Toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro ou do acerto, selecionando as experiências consideradas saudáveis, benéficas, que se fixam pela natural repetição. Desse modo, os insucessos são patamares que propiciam avanços para que se alcancem degraus mais elevados. Quando, porém, o indivíduo elege a posição de vítima da vida, assumindo lamentável condição de infelicidade, encontra-se a um passo de perturbações emocionais graves, logo derrapando em psicopatologias devastadoras. A mente, conforme seja sonhada pela vontade, torna-se cárcere sombrio ou asas de libertação, e ninguém se lhe exime a influência. Conduzida pelos escuros corredores da lamentação, desatrela condicionamentos que aprisionam o ser demoradamente. Por isso mesmo, o cultivo da autocompaixão mediante a insistente reclamação em torno dos acontecimentos da vida, demonstrando insatisfação sistemática, transforma-se em mecanismo masoquista de perturbadora presença no psiquismo. A pseudo-aflição mantida converte-se em motivo de alegria, realizando um mecanismo de valorização pessoal, cujo desvio comportamental planifica o ego. Todo aquele que se faculta a autocompaixão neurótica é portador de insegurança e de complexo de inferioridade, que disfarça, recorrendo inconscientemente às transferências da piedade por si mesmo, sem qualquer respeito pelas demais pessoas. Desenvolve os sentimentos de indiferença pelos problemas dos outros, fechando-se no círculo diminuto da personalidade mórbida. No seu atormentado ponto de vista, somente a sua é a situação dolorosa, digna de apoio e solidariedade. E quando essas expressões de socorro lhe são dirigidas, reage, recusando-as, a fim de permanecer na postura de infelicidade que o torna feliz. Aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem, com o que é, com os valores de que dispõe e pode movimentar. Não raro, encontra-se mais bem aquinhoado do que a maioria das pessoas no seu grupo social. No entanto, reclama e convence-se da desdita que imagina, encarcerando-se no sofrimento e exteriorizando o mal-estar à volta, com que contamina as pessoas que o cercam ou que lhe cercam. Os grandes vitoriosos do mundo lutaram com tenacidade para romper os limites, os problemas, as enfermidades, os desafios. Não nasceram fortes, tornaram-se vigorosos no fragor das batalhas travadas. Não se detiveram na lamentação, porque investiram na ação todo o tempo disponível. Milton, o poeta cego, prosseguiu escrevendo excelentes poemas ao invés de lamentar-se. Beethoven
continuou compondo, e com mais beleza após a surdez total. Chopin, tuberculoso, deu seguimento às músicas ricas de ternura entre crises de homeptises e Mozart, na miséria, sofrendo competições ultrizes, traduziu para os ouvidos humanos as mais belas melodias que lhe vibravam na alma. Epícteto, escravo e doente, filosofava. Estoico, Demóstenes, gago, recorreu a seixos da praia, colocando-os sobre a língua para corrigir a dicção. Steinmetz, aleijado, contribuiu para o engrandecimento da química. Roosevelt, vitimado pela poliomielite, tornou-se presidente da América do Norte e colaborou grandemente para a paz mundial durante a Segunda Guerra. Helen Keller, cega, surda e muda, comoveu o mundo com a sua coragem, cultura e amor a Deus, ao próximo, à vida e a si própria. A galeria é expressiva e iluminada pelo gênio e pela coragem desses homens e mulheres extraordinários. Quando se mantém a autocompaixão, extermina-se o amor, não se amando, nem tampouco amando ninguém. O homem tem o dever de aprofundar meditações em torno das aflições e dos seus problemas, a fim de superá-los. O desenvolvimento saudável do ser psicológico impele-o à confiança e o induz à atividade para a aquisição do sentido da vida e da sua finalidade. Quem de si se compadece, recusa-se a crescer e não luta, estagiando na amargura com a qual se compraz. Fator de desintegração da personalidade, a autocompaixão deve ser rechaçada sempre e sem qualquer consideração, cedendo espaço mental para os tentames que levam à vitória, à saúde emocional e à harmonia íntima. Subtítulo: Queixas. O Golfo de Corinto, na Grécia, é região de beleza ímpar. As suas águas, em tonalidade azul turquesa, parecem um espelho emoldurado pelas montanhas que lhes resguardam a tranquilidade multimilenária. No Monte Parnaso, em lugar de destaque, erguia-se o Santuário de Delfos, o mais importante da época, onde se cultuava Apolo, o deus da razão, da cultura e da luz. Na mitologia grega arcaica, Apolo era o símbolo do conhecimento, equacionador dos enigmas e dos conflitos. Para o seu templo, em consequência, acorriam multidões aturdidas e ansiosas em busca de orientação, de segurança emocional, de solução para os problemas. Psicanaliticamente, era um reduto, onde nasciam as identificações inconscientes do ser, organizadoras do eu. Ali, as sibilas, que transmitiam as respostas do Deus evocado, desempenhavam um papel importante no comportamento dos consulentes, bem como das cidades-estados que lhes buscavam ajuda, buscavam inspiração. Era o santuário no qual se sucediam os apelos e se multiplicavam as queixas dos desesperados, dos que necessitavam de soluções imediatas para a sobrevivência moral, financeira, social, emocional, etc. Hoje, reduzido a escombros, ainda permanece a sua mensagem no inconsciente da criatura, herdeira do arquétipo arcaico, que prossegue buscando soluções fáceis, miraculosas, sem o contributo do esforço pessoal que deve ser desenvolvido. Permanecendo na infância psicológica, aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada, permanecendo sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume e dos raios destruidores da mente rebelde. A queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica, refletindo-lhe a insegurança e a perturbação
responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. Ocultando os conflitos perturbadores, transfere para as demais pessoas as causas dos seus insucessos, sem conseguir enunciá-las, porque destituídas de lógica, passando as acusações para os tempos nos quais vive, às autoridades governamentais, à má sorte, aos fados perversos, assim, acalmando-se e tornando-se vítima no que se compraz. Os mitos trágicos que remanescem no inconsciente assomam-lhe e personificam-lhe nas criaturas que passa a detestar ou nas circunstâncias que são denominadas como as iagas. Certamente há fatores humanos e ocasionais que respondem pelas dificuldades e problemas humanos. São, no entanto, a fragilidade e a insegurança do paciente que ocasionam um insucesso, que poderia ser transformado em êxito, caso no qual, abandonando a queixa, perseverasse na ação bem direcionada. Não consideramos sucesso apenas o triunfo econômico, social, político, religioso, artístico, quase sempre responsável pelas expressões de profundo desequilíbrio no comportamento. Gerador de estados neuróticos e de perturbações lastimáveis que se agravam com as queixas. Referimos-nos a sucesso quando o indivíduo, em qualquer circunstância, mantém a administração dos seus problemas com serenidade, conserva-se em harmonia no êxito social ou na dificuldade, sem nenhuma perturbação ou desagregação da personalidade, através do bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade. Por isso, o Santuário de Delfos ensinava o conhece-te a ti mesmo, como psicoterapia relevante, e mediante esta contribuição, o ser amadureceria crescendo interiormente, assegurando-se da sua fatalidade histórica e plenitude. A queixa, como ferrugem na engrenagem do psiquismo, é cruel verdugo de quem a cultiva. Substituí-la pela compreensão perante os fenômenos da vida constitui mecanismo valioso de saúde psicológica. Diante de qualquer injunção perturbadora, o enfrentamento tranquilo com as ocorrências deve ser a primeira atitude a ser tomada, como se buscasse Apolo, o discernimento, deixando-se conduzir pela razão lúcida, a síbila, e descobrir-se a real finalidade de todos os fatos existenciais. Subtítulo: Comportamentos exóticos. A dependência psicológica do morbo da queixa, traduzindo insegurança e instabilidade emocional, leva a estados psicóticos que se podem evitar mediante o cuidado na elaboração das ideias e do otimismo na observação das ocorrências. O queixoso perdeu o endereço de si mesmo, transferindo-se para os departamentos da fiscalização da conduta alheia. Síndrome compulsiva para aparecer, o paciente oculta-se na mentirosa postura de vítima ou na condição de portador de conduta inatacável, escorregando pela viciação acusadora que mais lhe agrava o distúrbio no qual estertora. Da simples fixação do erro, e apenas dele, conforme afirma o brocardo popular, que enxerga uma agulha num palheiro, modifica o comportamento perdendo a linha convencionalmente do que é correto e saudável para viver de maneira alienada, cultivando exotismos, dando largas ao inconsciente, responsável pelas repressões que se transformaram em mecanismo de afirmação da personalidade. Saúde, em realidade, é estado de bom humor, com inaterável tolerância para a excentricidade dos outros e seus correspondentes erros. O homem saudável sobressai pela harmonia e otimismo em todas as situações, mantendo-se equilibrado sem os azedumes perturbadores, os ademanes chamativos, nem as agravantes manifestações anômalas. A doença caracteriza-se pela inarmonia em qualquer área da pessoa humana,
gerando os distúrbios catalogados nos diferentes departamentos do corpo, da mente e da emoção. A insegurança, a frustração, os complexos de inferioridade, perturbando o equilíbrio psicológico, transferem-se para as reações nervosas, manifestando-se em contrações musculares, fixações, repetições de gestos e palavras, conduta alienadora que degeneram nas psicoses convulsivas específicas, cada vez mais constritutoras, em curso para o desajuste total. O excêntrico é ser atormentado, ególatra, frágil que se faz indiferente, temeroso que se apresenta com reações imprevisíveis, insensível que se recusa a enfrentar-se, ignora os outros e vive comportamentos especiais como única maneira de liberar os conflitos em que se aturde. A psicoterapia própria, reajustadora, apresenta-se propondo-lhe uma revisão de valores culturais e sociais, envolvendo-o no grupo familiar e nos problemas da comunidade, a fim de que rompa a carapaça da dissimulação e assuma as responsabilidades que interessam a todos, tornando-se célula harmônica ativa ao invés de manter-se em processo degenerativo, ameaçador. Atavicamente herdeiro dos hábitos pretéritos, conduz de reencarnações infelizes, excentricidades multiformes, como arquétipos do inconsciente coletivo que, no entanto, são gerados por ele próprio. Nesta área, surgem os distúrbios do sexo, predominando a psicologia e a morfologia, caracterizando biótipos extravagantes, que chamam a atenção pelo desvio de conduta, por fenômeno psicológico que não aceita sua realidade, compondo uma personificação que agride aos outros e a si mesmo, que se realiza em um fenômeno de autodestruição. A exibição não é apenas uma forma de assumir o estado interior psicológico, mas também de chocar, em evidente revolta contra o equilíbrio mente-corpo, emoção, função fisiológica. Por extensão, a compulsão psicótica leva-o à extroversão exagerada, em todas as formas da sua comunicação com o mundo exterior, pondo para fora os conflitos, mascarados em expressões que lhe parecem afirmar-se perante si mesmo e as demais pessoas. Outro sim, algumas dessas personalidades exóticas fazem-se isoladas onde quer que se encontrem, evitando o relacionamento com o grupo em postura excêntrica de natureza egoísta. Exigem consideração, que não dispensam a ninguém, auxílio, que jamais retribuem, gentilezas que nunca oferecem, sendo rudes, mal-humorados, insensíveis e presunçosos. Essa é uma fase adiantada do comportamento exótico, que exige mais acentuada terapia de profundidade. Nesse estágio de conduta, os sonhos são-lhes caracterizados pela necessidade tormentosa de conseguirem a realização planificadora que não atingem. Devaneios íntimos povoam-lhes o campo onírico, referto de transtornos e pesadelos, que mais os inquietam quando no estado de consciência lúcida. Os fatos da infância ressurgem-lhes fantasmagóricos, e a imagem da mãe, excessivamente dominadora ou tragicamente benévola, que transferiu para o rebento suas frustrações e nele passou a realizar-se, anelando para a felicidade do ser querido tudo aquilo quanto não frui, neurótica, portanto, na sua estrutura maternal. A psicoterapia deve apoiar-se na busca da conscientização do paciente para que assimile os novos hábitos, empenhando-se em harmonizar a sua natureza interior com a sua realidade exterior, exercitando-se no convívio social sem a tentação de destacar-se, sendo pessoa comum, identificada com os objetivos normais da vida, que escolherá conforme as próprias aptidões, trabalhando com esforço a modelagem da nova personalidade. O desenvolvimento da criatividade
contribui para o ajustamento da personalidade ao equilíbrio, gerando o enriquecimento interior, que anulará os condicionamentos viciosos. Sem dúvida, o acompanhamento do psicólogo, assim como do analista, atentos, lhe propiciará o encontro com o eu profundo e seus conteúdos psíquicos, liberando-se as heranças neuróticas e dos condicionamentos psicóticos. O homem e a mulher saudáveis têm comportamento ético, sem pressão e tornam-se comuns, sem vulgarização. E assim encerramos mais uma reflexão, capítulo 7, de Joana de Ângeles. Gratidão, gratidão, gratidão.